Bom, esse exercício, essa questão, né, ela caiu na prova da Polícia Federal, tá? E envolve a parte de engenharia mecânica, termodinâmica, tá? Que nós vamos ver aqui a seguir. Tá? Eu vou minimizar aqui, tá? E vou abrir aqui o enunciado do problema. Tá? Então vamos lá. Polícia Federal, Engenharia Mecânica, 2014. Tá? A figura acima mostra esquematicamente a configuração de uma máquina térmica reversível combinada, no caso, né, que opera pelo ciclo de Carnot, né, combinada que opera pelo ciclo de Carnot, entre 600 graus centígrados e 40 graus centígrados. O motor térmico, esse M aqui também, o motor térmico, aciona um refrigerador reversível que opera entre 40 graus centígrados e menos 20 graus centígrados. Sabe? Aqui é 40 graus centígrados, agora estou olhando para aqui, ó. Opera entre 40 e menos 20 graus centígrados. Tá? A energia transferida ao motor é igual a 2.000 quilojoules, né, no caso. Tá? E o trabalho líquido realizado, atenção, máquina combinada motor-refrigerador, é igual a 360 quilojoules. A partir dessas informações, julgue os seguintes itens, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Né? Primeiro item, tá? O coeficiente de performance do refrigerador é maior do que 5. E o outro item, o rendimento referido motor é inferior a 50%. Tá? É isso que eu tenho que verificar. Eu vou calcular o rendimento do motor e dizer se ele é superior ou inferior a 50%. Tá? E a mesma coisa, né, o coeficiente de performance, eu vou calcular, né, e dizer se ele é maior ou menor do que 5. Tá? Então, vamos agora ao problema, né, aos dados do problema. Tá? Então, aqui nós temos, né, aqui o nosso Smooth Draw, né, concurso por Polícia Federal, né, Engenharia Mecânica. Tá? Então, vamos lá. Olha só a ideia. Nós vamos separar, né, por enquanto. Aqui você tem a sua fonte quente, né, e você tem o T quente, igual a 600 graus centígrados. Né, já vou colocar logo, né, que corresponde, né, a 600 mais 273, né, que é igual a 873 Kelvin. Tá? Vou colocar direitinho aqui, peraí. Fazer uns números mais redondinhos aqui. 873 Kelvin. Atenção, não tem graus Kelvin não, tá? Graus é centígrados, tá? Bom, aí eu tenho aqui uma fonte de calor, né? Vou colocar aqui, ele chama de Q1, né? Que é o Q quente, né? Que vale 2.000 quilojoules. Né? Aqui você tem o teu motor, né? A tua máquina, né? E ela produz um trabalho, né? Ele chama de W1. E aqui, né, você é obrigado a ter, né, uma fonte fria, né, aqui uma fonte fria, né, que você tem temperatura aqui é de 40 graus centígrados, que corresponde a 40 mais 273, que vai ser 313 Kelvin. Então você tem isso aqui, tá? Bom, o que ele fala mais? Tá? Ele fala que aqui você tem um balanço, que você tem um refrigerador, aqui, aí você tem a mesma fonte quente para o refrigerador, né? Aqui você tem a sua fonte fria, né? Certo? Que é igual a menos 20 graus centígrados, né? Que corresponde a menos 20 mais 273, que vai dar 253
253 Kelvin. Né? E aqui você tem chegar essa fonte para cá, e você tem o teu refrigerador, né, no caso, que você tem sua fonte quente, 40 graus centígrados, né, que corresponde aqui embaixo, tá? O mesmo, você vai ter 313 Kelvin, né? E aqui você tem 253 Kelvin, aqui é minha fonte fria, né? E aqui é minha fonte quente, né? Que inverte, né? Bom, aí ele diz o seguinte, ó, isso aqui é dado do problema. Ele bota uma seta aqui, né? Nesse cruzamento aqui, ó, né? Ele coloca que combinando, né, o motor com o refrigerador, você tem 360 kJ. Tá? Agora, olha só, gente, olha só como é que nós vamos fazer aqui. Tá? Primeiro, eu vou colocar item A, né, que no caso do exercício, né, o item B, né, o segundo, né, eu vou calcular o rendimento do motor. Tá? E vou comparar, e vou até colocar, escrever, né, que fica bem melhor. O item é o B, é o segundo lá, que eu vou calcular, né, calcular o rendimento do motor com os dados, né, e comparar com 50%. Né. Só para relembrar o problema, para não ficar distante, né, que é exatamente essa parte aqui embaixo. Né. Rendimento do motor, que está dizendo que é inferior a 50%. Eu vou comparar, eu vou calcular e comparar. Tá? E depois eu passo aqui, que eu vou chamar de item B. Item A é o primeiro, eu estou no item B, esse de baixo aqui. Tudo bem. Então vamos lá. Agora, repare só. Nós estamos, tá? Quando nós falamos de rendimento aqui, né? Só ver as aulas anteriores, né? Que eu até vou abaixar um pouquinho aqui. Esse rendimento é definido, né? Ó, o W1, né? E aqui, né? A minha fonte quente. Isso é definido. Por quê? Só recordando, aqui é minha energia útil, tá? Que é o motor, tá? Né? E aqui, né, é energia paga, ou total, né? Aqui que você paga, né? Aqui você paga uma fonte quente, né? Tá? Para acionar as pás, né? No caso, né? É como se fosse, aqui é uma caldeira, né? Você está queimando óleo na caldeira, né? O sistema é o fluido, né? Ele vai acionar as pás, né, de uma turbina e tal, né? E vai produzir trabalho, né? E aqui é o que você perde, né? Isso aqui, né, é energia perdida, né? Isso aqui, ó, a fonte fria, né? Tá? Isso aqui, coitado, é energia perdida, né? Tá? Por isso que o rendimento, né, é a energia útil que você tem, tá? Sobre a energia paga. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Então eu já sei, ó, olha que interessante, eu já sei, né, que o sinal de W1 tem que ser negativo. Por que tem que ser negativo? Repara, eu tenho uma energia, né, ó, eu tenho uma energia positiva, 2000. Perdeu, né, uma energia para a fonte fria, tá? Que eu não sei quanto é, nem me interessa agora. Tá? Então, quando ela perde, né, eu tenho que subtrair, né, exatamente 2000 menos esse trabalho aqui. Então, nesse balanço aqui, né, que está escrito, né, W1 mais W2, né, no caso, eu vou escrever negativo. Então, eu tenho aqui, ó, W1 mais W2 menos
aliás, no caso, né? Vai ser mais essa soma, né? Vai ter que dar zero, né? É só olhar para a figura agora, olha só como é que é tranquilo. Ó. Vamos olhar para a figura aqui, ó. Aqui. A soma nesse nó aqui, ó, tem que dar zero, tá? Então eu vou ter W1 mais W2, estão chegando, né? Menos 360 tem que ser igual a zero, certo? Tem que ser igual a zero. Então é o que eu escrevi aqui, né? Dó W1 mais W2 igual a menos 360. Tá? Tá bem claro isso aí? E eu sei que o sinal ele tem que ser negativo. Né? E é muito fácil calcular, né, o W1. Né? Porque o fluido está perdendo energia, né? Ele está perdendo, ele recebe de uma fonte. Né? Não precisa, atenção aqui, ó, tá? Isso aqui é exatamente o caso de uma turbina. Né? No caso de uma roda d'água, a energia não é térmica, né? É energia potencial. Né? Você tem a sua represa, né? Certo? Você utiliza a diferença de altura, né? Para exatamente essa diferença você produzir um trabalho. Né? Que é como uma roda d'água numa fazenda. Né? Vocês veem aquelas reportagens, né, do riozinho empurrando uma roda d'água para produzir eletricidade, certo? Né, para girar o eixo. Quando ela gira, a água perde energia. Né, tá? Então, eu já sei que o sinal desse W1 aqui, ó, né, eu já sei que o sinal dele é negativo. Tá? Negativo. Aqui eu estou dando a soma igual a zero, né, exatamente o esquema que o problema me deu. Bom, vamos olhar sempre para o lado esquerdo aqui. Agora, olha só, nós falamos, né, que o processo, né, o ciclo, né, no caso, é reversível. Tá? Então, não tem dúvida. Né, ó, Carnot. Né? E no Carnot, né, o rendimento, que é o máximo, né, certo? Vai ser, aqui, ó, eu até vou repetir aqui, ó, W1 sobre Q1, né, que é a fonte quente. Aqui, o W1, né, é o Q da fonte quente menos o Q da fonte fria, né, sobre o Q da fonte quente. Né. Essa diferença aqui, ó, que é exatamente o W1, certo? Que no caso do Carnot, né, isso aqui é a mesma coisa, Q1 menos QF sobre Q1. Esse QF aqui, eu chamei de 2, tá? Vamos manter o que o enunciado diz, tá? Não vamos criar aqui, mudar, não. Tá? Então, esse aqui é 2, tá? Certo? Aqui também é 2. Vou apagar tudo aqui, ó. Tá? Aqui é 2. Certo? Bom, e aqui, né, eu posso escrever que o rendimento do motor, né, aqui é do motor, tá? Vai ser igual, reversível, né, a 1 menos T2 sobre T1. Nós temos a temperatura, 1 menos, né, T2, né, no caso, aquela 600 mais 273, né, certo? Aqui o T1 é 600 mais 273, né, que é o quente. E esse aqui é 40 mais, né, 273. Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar 0,64, que corresponde a 64%. Atenção, ó, maior que 50%. Tá? Então nós já comparamos, já resolvemos o item B. Né? É só olhar para aqui, ó, né? Aqui, ó. O rendimento do referido motor é inferior a 50%. Né? Não é. Ele é maior. Tá? Então a resposta é essa. Tá? Agora, vamos partir agora, né, para o nosso lado direito. Olha que interessante. Ó. Então eu já sei, agora para o lado direito aqui. Tá? Então é só olhar a figura, né? Ó, só olhar a figura, né? Eu tenho a fonte quente, tá? Vai ser a fonte fria do motor. A fonte quente, é 40. Né? E essa aqui é minha temperatura, né?
no caso, é a fonte fria. Tá? A fonte fria. Tá? Então, o que eu vou transformar essas temperaturas, né, em Kelvin. Né? Então, eu tenho aqui menos 20 mais 273, né? Isso aqui vai dar 253 Kelvin. E a outra, né, da quente, né, 40 mais 273, que vai ser igual a 313 Kelvin. Gente, olha só, olha que interessante, tá? Repara só, o que eu preciso do W2, aqui, ó, né? Que agora eu estou do meu lado direito, tá? Estou do meu lado direito. O W2, gente, não tem jeito, né? Tem de ser positivo. Olha só, porque no refrigerador, não interessa agora, eu não vou olhar nem se estão lembrando, eu já fiz exercício com ciclo, né, de refrigeração. Esse W2 aqui do refrigerador, né, W2, tem de ser positivo. Por quê, professor? Tá? É exatamente o W2, né, é que ele vai entrar no sistema para comprimir o fluido. Está bem claro isso aí. Tá? Quando ele comprime, né, é só olhar, tem um circuito aí que eu fiz, né, no exercício, que eu não me lembro, tá, um número. O W2 tem que ser positivo, quer dizer, o que é isso? Né? A energia do fluido, a energia, tá, ela vai aumentar, né, com o compressor. Tá? Não se esquecendo, né, que o coeficiente de performance, a ideia é exatamente a mesma. Ó. Energia, vou apagar aqui, fazer um pouquinho maior, né, para ficar bem claro. Aqui, energia útil, aquela que você utiliza, né, certo? Sobre o que você paga. Certo? Tá bem claro? Ó, raciocina comigo. É só você ir lá para perto do seu refrigerador, né? Ele ligado, ver o motor ligando, tá? O motor ligado, o que está acontecendo? Você está pagando energia, né? Então aqui vem o W2. É aqui embaixo que ele vem. Essa energia. E qual é a energia útil? Ah, professor, muito fácil. É a parte fria, né? É isso que você... Você quer o refrigerador para quê? Né? Para refrigerar, né, no caso, né, seus alimentos numa geladeira. Tá? É isso que você vai utilizar, né? Essa temperatura baixa aqui, ó, que você vai utilizar. Tá? Ela que é útil. Tá? Aí te dá o coeficiente de performance. Tá? Vamos calcular, né, no caso aqui, né, o W2, só de curiosidade. Né? Eu tenho aqui, ó, W1, vou repetir aqui, eu já fiz antes, mas vou repetir aqui, ó, W1 mais W2 igual a menos 360. Isso aqui é do motor, então eu vou entrar com menos 1280 mais W2 igual a menos 360. Então, o meu W2 tem de ser positivo, né, porque é o do compressor. Né? Ele vai ser, no caso, igual, né, só calculando facilmente, né, só fazendo a conta, né, vai dar, vou fazer um igualzinho maior aqui. Vou descer um pouco, para ficar mais cômodo eu escrever. Né? Isso aqui vai ser igual a 920 kJ. Por quê? Menos 280, passa para o outro lado, mais 280, menos 360, são 920. Positivo. Tá? Agora, olha que interessante. O coeficiente de performance, né, quando for
no caso, reversível, né? Reversível. Qual é? Geralmente, geral, né? Em geral, você usa a sua quantidade de calor, tá? Não tenha dúvida, tá? Que é o QF, né? Sobre o W2. Agora você vai ter a vantagem, né? Do ciclo, né? De refrigeração ser reversível. Então você pode substituir, né? Pela igualdade de Clausius, né? Certo? Que é reversível, né? Exatamente a relação, né? Entre temperatura, né? E quantidade de calor, tá? Então você vai ter, né? O caso pode até colocar assim, né? Aqui, ó. QF, que fria, né? Certo? Você vai colocar fria mesmo, tá? Sobre Q quente menos Q fria, né? Que é exatamente essa parte aqui embaixo, ó. Essa parte aqui. Substituindo pelas temperaturas, né? Isso aqui vai ser igual, né? A T fria sobre T quente menos T fria. T quente menos T fria. Não se esquecendo, né? Atenção, ó, isso aí que confunde. O quente para o refrigerador foi o frio para o motor. É só olhar, né? Aqui, ó. Vendo aqui, ó. O quente para o refrigerador é o frio para o motor. Mas não tem confusão. Não tem confusão. É só você prestar atenção, né? Certo? E essa aqui é a fonte fria, né? É o que você quer, no caso, sua energia útil, né? Agora é só conta, né? Aqui acabou, né? Isso aqui vai dar 253, que é menos 20 mais 273, está ali em cima, né? Está aqui em cima, ó. Aqui, ó. Essa aqui, né? Dividido pela diferença, né? Dividido pela diferença, 313 menos 253. Então, meu coeficiente de performance, né, reversível, isso aqui é importante, né, vai ser igual, né, 4,22, que é menor do que 5. Então, você vai dizer isso. Tá? Por que eu estou dando essas respostas? Porque o problema está exigindo, gente. Aqui, ó. O problema está dizendo aqui, ó. O coeficiente de performance é maior que 5. Você diz, não. Pelo cálculo é 4,22, é menor do que 5. Certo? Aqui, o rendimento referido do motor é inferior a 50%. Também não, é 64%. Então tá a resposta aí. Né? Agora, só um dado, né, a mais, até você já deu a resposta. Tá? Se você quiser, por exemplo, se você desejar, você pode calcular, né, o calor, né, da tua fonte fria. Né? Então, se quiser, o problema ele não pede isso. É só você olhar essa continha aqui, ó. Até vou colocar aí em azul aqui, ó. Calor da fonte fria, né? Eu estou pensando no refrigerador, tá? Eu estou desse lado daqui, ó. Né? Aqui é motor, né? Aqui é refrigerador, tá? É só olhar a figura, né? Aqui eu tenho o trabalho W2, não tenho? Olha como é que é simples, né? E eu tenho o COP, né? É só multiplicar em cruz, eu tenho o QF, né? Se fizer essa conta aí, né? Isso aqui vai ser o W2, né? Vezes COP. Né? W2 eu tenho, né? 920 vezes 4,22. Descer um pouco aqui. Se quiser, tá? O problema não pede, tá? QF é bom porque é uma energia útil, né? Que você quer, né? Fazendo essa conta aí, vai dar 38,79 kJ. Né? Isso aqui é a sua energia útil. Né? É que você quer resfriar. Tá? Então é isso. Então o problema é esse.
Tá? É só você estar atento para a física do problema. Né? Quer dizer, é uma máquina, né? Ele recebe calor, produz energia, certo? E libera, né? E perde, né? Perde sempre para a fonte fria. Tá? No caso aqui do COP, né? Do refrigerador, o contrário. Tá? Por isso que isso aqui é análogo, né? Análogo, né? Análogo ao rendimento. É análogo. Tá? Porque sempre vai ser energia útil sobre energia paga. Né? E a energia útil, no caso, né? A sua temperatura baixinha, né? No refrigerador. Certo? E a energia paga, né? Vai ser exatamente o que você está utilizando, é a potência do motor, é isso que você paga. Isso aqui é energia paga, isso aqui, ó, é energia do compressor, tá? Isso aqui você paga. E aqui você utiliza, no caso aqui, não é melhor. Aqui é a energia que você utiliza. Nós calculando aqui, né, deu 3.879 kJ para o exercício dado. Está bem claro? Então é importante separar os dois problemas. Tá? Isso que foi a ideia.